Olá, bom dia, graça e paz aos presentes, graça e paz, e bom dia aos que estão nos ouvindo, que já estão online. Que Deus possa ricamente abençoar a sua vida nesse dia maravilhoso e que possamos ter uma manhã maravilhosa na presença do nosso Deus. A saudade de estar com os irmãos é grande, mas a situação do nosso país ainda é crítica. A situação do nosso país tem se alastrado a cada dia, e eu acredito que todos vocês têm acompanhado aí, pelas mídias sociais, como é que está o estado dessa segunda onda do Covid, e que tem se alastrado a cada dia, tem se mostrado mais agressiva, e tem se mostrado o quanto que ela tem avançado, e as formas como temos que ter cuidados tem que ser redobradas, porque o vírus essa mutação do vírus está pior. Esse quadro que aconteceu lá em Manaus, ela serviu para nos mostrar que a pandemia, ela é real, ela está real. E eu estou aqui em mãos inclusive já mandei até no grupo da igreja, depois os irmãos leem com atenção. Temos um comunicado do secretário da Saúde, do Estado da Saúde, onde ele diz o seguinte. Eu vou ler só o primeiro escopo aqui, não vou ler os detalhes, depois os detalhes os irmãos lerão na íntegra, quando vocês pegarem em casa, no celular. Mas ele começa assim: irmãos, amigos, familiares, enfim, todos. Pelo que os especialistas afirmam, a partir de amanhã, que seria hoje, teremos no mínimo 30 dias difíceis, de muita dor, de muitas perdas, e só temos um remédio para tentar diminuir tudo isso. Realizando de forma séria e muito cuidadosa o isolamento social. Portanto, conversem com os amigos e familiares, não façam visitas, não coloque a vida de parentes e amigos em risco. O contágio é gigantesco e pode vir no ar, pode vir na tosse, no espirro, na sola de sapatos, sacolas de supermercados, embalagens, etc. Vamos juntos vencer esse vírus. Tudo isso vai passar, mas precisamos fazer que passe sem tantas perdas e sofrimento. Vamos fazer uma grande campanha a partir de agora. Compartilhe e envie essa mensagem para todos os seus amigos e familiares. Vemos nos próximos dias a maior taxa de isolamento social do Brasil. Juntos somos mais fortes. Não esqueça, envie agora mesmo essa mensagem em todas as redes sociais. Cuidem da higiene pessoal, lavem as mãos sempre, evitem tocar no rosto. Fé em Deus. Esperamos que depois disso, tudo passar, possamos voltar melhores, mais fortes. Muita coisa precisa mudar dentro de nós e no mundo. Mensagem do secretário do Estado da Saúde. Aí depois, na sequência, tem aqui a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase do Covid e como devemos nos comportar em relação a tudo. Então depois os irmãos leiam na íntegra aí esse comunicado, para que a gente possa realmente se prevenir. Tudo isso, meus irmãos, tem me levado a pensar, tem me levado a olhar para a Bíblia e a entender que nós estamos caminhando para o fim, porque a Bíblia diz que nós sofreríamos dores, passaríamos por dificuldades, mas a Bíblia diz que isso ainda não é o fim, mas nós estamos caminhando para o fim, porque as coisas que estão acontecendo hoje é tudo bíblico, Deus está no controle de tudo, e eu tenho certeza que nós estamos caminhando para o final, e precisamos nos preparar para estarmos prontos para o regresso do nosso Senhor, para que quando isso aconteça, a gente não seja pegos de surpresa. Então é preciso realmente nos prepararmos, ficarmos atentos, para que tudo isso não seja algo pior em nossas vidas.
Mas eu quero ler com os irmãos hoje, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, são 3 versículos. E eu quero falar com os irmãos hoje sobre fé, a fé que supera. Esse texto, ele vai nos dar a ideia de que a vida cristã é acreditar que os obstáculos para a vitória já estão superados. Vida cristã é isso, é você acreditar que a vitória para os obstáculos que irão aparecer diante de você, ou que já estão diante de você, eles já estão superados. Por quê? Quando temos Cristo como Senhor de nossas vidas, nós sabemos que nós somos mais do que vencedores. Então o texto que nós escolhemos para falar nessa manhã, ele começa assim no versículo 16. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Isso é importante. Versículo 17 diz: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, o texto diz assim, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos, logo passarão, mas as que não podemos ver, essas durarão para sempre. Que Deus abençoe esse texto em nossos corações, meus irmãos. Então, a vida cristã é acreditar, da mesma forma como o texto nos fala, que aquilo que nós não vemos e a ação com que o Espírito Santo de Deus vai lutar e vai cuidar para que nós vençamos as adversidades, que nós não podemos ver, elas já estão vencidas no nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre fé. E eu posso afirmar aos irmãos e aos amigos que nos assistem, que baseado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, a palavra de Deus, que uma vida cristã sem fé é uma vida fadada ao fracasso. Mas como o pastor pode ter um cristão que não tem fé? Irmãos, nós estamos vivendo no século 21. E infelizmente, obrigado, irmão, nós temos vivido um cristianismo onde as pessoas têm sido levadas a viver um cristianismo de qualquer forma. E a fé é algo que tem deixado de existir na vida de muitos cristãos. As pessoas têm buscado uma forma buscar uma adoração diante de Deus, mas que não é uma fé, não é uma adoração baseada na fé do Filho de Deus. É uma fé baseada nos valores humanos, nos valores que estão presentes. Mas é preciso olharmos para a Bíblia. O escrito bíblico destinado aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo disse isso. E uma vida cristã sem fé é como uma caminhada de incertezas e decisões errôneas, que sempre parece apontar um caminho correto, mas nos leva ao fracasso. Tomada de decisões frustradas e doloridas, que causa muita dor. Mas quando eu olho o mundo caminhando nessas indecisões e incertezas, e eu vejo muitas vezes pessoas se intitulando como cristão, caminhando nessa contramão da Bíblia, eu tenho ainda uma esperança de mudança, pois ainda estamos vivendo na época da graça, onde o perdão de Deus através do Espírito Santo ainda é real, onde o perdão de Deus ainda é algo que se pode conseguir, quando as pessoas entendem e se arrependem dos seus pecados. E aí, nós ainda podemos ver que há esperança. Mas é preciso.
E no momento que o homem, que mesmo que ele caminhe por um caminho tortuoso, mesmo que ele esteja vivendo um evangelho deturpado, se ele entender o propósito da cruz, se ele entender o propósito do evangelho na sua vida, e no momento em que o homem o reconhece como o Senhor de sua vida e o Senhor absoluto, o perdão acontece. Quando esse homem, ou quando nós reconhecemos o nosso eu egoísta, o nosso eu que só pensa, tem um pensamento próprio, quando esse homem pensa no nosso eu presunçoso, aquele que está acima da razão e que acha que pode todas as coisas, quando o homem pensa o nosso eu cheio de razão, a partir do momento em que essas pessoas mudarem, se arrependerem e viverem essa nomenclatura chamada Igreja de Cristo, as coisas mudam. E quando as coisas mudam, onde tinha o tom do inferno, passa a ter um tom de luz. Onde tinha um tom de tristeza, passa a ter um tom de alegria. Onde tinha um tom de desordem, passa a ser um tom de ordem. Porque quando Deus entra na história da vida de uma pessoa, essa história muda. Ela muda para melhor. Foi assim na minha vida. Eu creio que foi assim na sua vida. Às vezes eu fico me perguntando quão difícil é representar esse órgão vivo chamado igreja. E às vezes, meus irmãos, eu confesso que chego a pensar que não é possível você representar esse órgão vivo chamado igreja, porque é algo muito santo e é algo que está muito aquém da nossa capacidade de representar a imagem e semelhança de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa de nossas imperfeições. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para as Escrituras Sagradas, percebo que estou errado e eu glorifico a Deus pelo meu erro, por pensar assim. E esse texto lido neste dia nos mostra que é possível sim viver a igreja, porque não somos nós quem a sustenta, e sim o Espírito Santo de Deus. Quem sustenta a igreja é o dono da igreja, Jesus Cristo. Ele sustenta a igreja. E é por isso que nós, como representantes de Deus, temos a capacidade de buscarmos cada dia a condição de representar a igreja de Cristo. E talvez esse seja um dos momentos mais difíceis que a igreja brasileira esteja passando. Momento pandêmico, momento de medo, momento de ignorância, momento de falta de razão, falta de raciocínio. Algumas pessoas criticam alguém porque fechou a igreja nesse período, porque diz que não tem fé, e não se trata de não ter fé, se trata de ter bom senso, se trata de ter consciência das coisas. O vírus é real, a pandemia é real, e a mortandade é real, e precisamos tomar cuidado. Mas esse texto, meus irmãos, ele nos leva, nos mostra que é possível viver sim a igreja de Cristo. E esse texto também nos leva a entendermos algumas diretrizes, porque nós temos uma fé que supera. Primeiro, porque o texto diz que nós somos renovados a cada dia. Se você olhar para o versículo 16, o texto vai dizer assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E aí nós olhamos em um momento sombrio na história da igreja, onde heresias, orgulho, mentiras se passavam como verdades. Percebam que o texto lido sugere que os seus leitores ficassem acordados, firmes, atentos para uma vida cristã. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, um homem que viveu genuinamente o propósito da cruz, Paulo sabia o quão difícil era a luta do espírito contra a carne. Paulo sabia quão difícil era se manter íntegro diante de Deus. Paulo sabia quão difícil era manter essa essência de Deus e o homem. De forma que ele vai escrever, ele diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero fazer não faço, mas o que aborreço, o que me aborrece, isso eu faço.
Então Paulo sabia que essa luta do espírito contra a carne é algo difícil. E às vezes, trazendo para os nossos dias, e às vezes parece que travamos uma luta não grata, porque o sistema que nós vivemos, o sistema que nós estamos inseridos, nos impulsiona a vivermos na contramão da Bíblia. Muitas vezes nós somos impulsionados a fazer coisas que a Bíblia condena, mas nós achamos que é normal. O que tem? Todo mundo faz. Eu também sou ser humano, eu estou aqui na terra. O que tem fazer isso ou fazer aquilo? Mas a fé que nos envolve e que nos levou a submetermos ao processo crucial deve nos manter firmes neste evangelho, pois somos renovados a cada dia. É isso que o texto está dizendo para nós. Que nós somos renovados a cada dia. E o Espírito Santo do Senhor, meus irmãos, esse Espírito Santo do Senhor, ele nos renova a cada dia. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E nós também, através dessa palavra, através da ação do Espírito Santo, nós somos renovados a cada dia, quando reconhecemos que somos dependentes de Deus e buscamos a sua presença para vivermos dia a dia da nossa vida. A cruz de Cristo nos deu a condição de sairmos do caminho do inferno e, através da fé em Cristo Jesus, essa fé que supera todos os obstáculos, todas as dificuldades que nós vivemos, podemos caminhar em frente, na certeza, olhando para a cruz de Cristo, de que amanhã nós teremos dias melhores. E eu creio piamente nisso. Eu creio em dias melhores. Eu creio em dias em que nós vamos ter a alegria de vivermos juntos, de voltarmos a nos abraçar, de voltarmos a nos reunirmos, de voltarmos a poder visitar a casa um do outro, de poder fazer um piquenique, de poder fazer um passeio juntos e de poder nos alegrarmos. Eu creio nisso. Segundo a visão desse texto, meus irmãos, o texto nos diz que a nossa fé supera, porque nós somos chamados para uma glória eterna. Isso me deixa muito alegre. Olha o que o texto diz no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de eterna glória muito excelente. Agora, como é que podemos entender isso? Sofrer para poder ter uma glória. Como é que podemos entender isso? O que nós encontramos na história? A palavra sofrer, ela deriva do latim, que vem sufere, tempo real pelo qual os velhos romanos, ou romanos antigos, designavam sobre o ferro. Pessoas que viviam acorrentados, forçados a viverem em sofrimento, sem nenhuma perspectiva de liberdade. E essas pessoas sabiam que a morte era melhor do que viver. Já pensou o que é isso? Você viver em um regime de sofrimento ou de escravidão, onde você fala assim, hoje para mim, a morte é melhor do que a vida, porque você sabe que você vai estar condenado a sofrer a vida inteira e morrer. Então, esse texto vem nos dizer que, por causa da nossa fé em Cristo Jesus, embora estejamos em um mundo onde jaz no maligno e estamos sujeitos a todo tipo de tribulação, nenhum de nós aqui, meus irmãos, pelo fato de estarmos em Cristo, estamos imunes de passarmos por uma tribulação. Nenhum de nós. Sofremos assalto, ter a sua conta bancária invadida, você bateu o seu carro, nenhum de nós estamos imunes a isso. Porque o mundo jaz no maligno. A nossa fé em Cristo Jesus, nosso Salvador, nos faz superar as lutas, mesmo com lágrimas, com dores, Ele nos faz superar as lutas e seguir em frente. Caminhar, deixando para trás aquilo que não te agrada, mas olhando para a cruz, para o autor e consumador da nossa fé.
A fé nos faz superar porque acreditamos em uma morada celestial onde viveremos eternamente ao lado de Deus, nosso Senhor. Quando declaramos isso, essa nossa fé, que nós esperamos a morada celestial e que temos a certeza que um dia estaremos em casa na Canaã celestial com o nosso Deus, isso soa como loucura para o mundo. Esses crentes são loucos. Esse povo é louco, porque eles não têm a noção, eles não têm a ação do Espírito Santo em suas vidas. Eles acham que é loucura, porque eles não têm a visão do céu. O texto diz que a nossa tribulação é leve e momentânea e produz um peso de glória. Somos testados, refinados, qualificados para o céu. O texto está dizendo que enquanto estivermos nesse processo do céu, nós seremos testados, nós seremos qualificados e Deus vai estar nos refinando para que ao chegarmos ao lado dele, tenhamos condição de estar com ele. Porque uma vida com pecado não se aproxima de Deus. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais a nossa vida tem que estar limpa diante dele. É como aquela ideia da luz, né? Você pegar uma luz e você pegar qualquer superfície e for aproximando dessa luz, quanto mais aproxima da luz, mais você consegue enxergar as impurezas que tem nessa superfície. Assim também é a nossa vida. Assim também é a nossa vida espiritual. Quanto mais próximo de Deus nós aproximamos, mais a sujeira do nosso coração aparece. E aí, quando você vê essa sujeira, você tem que aplicar o princípio que está lá em 1 João 9. Confessar diante de Deus e deixar esses pecados para trás. Quer queiramos que não, meus irmãos, vamos enfrentar lutas de várias naturezas. E somente a nossa permanência firme em Deus é que nos condiciona ou nos condicionará a nos aproximarmos de um final vitorioso, de vivermos uma glória eterna muito maior que as aflições que passamos. Por isso, meus irmãos queridos, devemos nos manter firmes, acordados, não desfalecermos, como começa o texto dizendo, não desfaleçamos, não ficamos dormindo, mas acorde. O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no planeta, é para você acordar, é para você entender que existe um Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. Estamos aqui, estamos passando até aqui tem nos ajudado o Senhor. E vamos acreditar que Ele continuará nos ajudando. A nossa fé, ela pode romper montanhas, ela pode romper muralhas. E vamos continuar acreditando nessa glória que nós somos chamados para vivermos eternamente. O texto continua nos falando, meus irmãos, a nossa fé supera, porque temos valores eternos, não temos valores humanos. Olha para o versículo 18, quando o texto diz assim, ó, não atentando nós nas coisas que vemos, mas as que não se vemos, não o vemos. Porque as que vemos são temporais, e as que não se veem são eternas. Aquilo que nossos olhos conseguem enxergar, carro do último ano, casa de praia, sítio, dinheiro, riquezas, tudo isso são coisas temporais. Tudo isso são coisas que vai passar, que vai acabar. Vai passar por você, você vai passar por elas. De uma forma ou de outra, elas vão deixar de existir na sua vida. Mas como já dito, estamos num mundo cheio de atrativos aos olhos humanos, onde o feio se tornou belo e o belo se tornou feio. Aonde os valores familiares que eram tidos com tanta severidade já não existem mais. Aonde
O horrível tomou um aspecto de belo e o belo ficou feio. O errado tem se apresentado com uma roupagem de correto e o correto fica desacreditado. O que me espanta, meus irmãos, é que muitos cristãos têm desacreditado do correto e abraçado o errado com essa roupagem de correto. Isso me faz lembrar aquela pintura, a mulher saindo do poço, do século XIX, do pintor Jean, esqueci o sobrenome dele agora, e que tem uma parábola que conta que a mentira encontrou com a verdade. E a mentira então disse para a verdade assim: nossa, verdade, como o dia está bonito hoje, que sol maravilhoso. A verdade olhou para o céu, suspirou e concordou com a mentira. Realmente, o dia hoje está muito bonito. E a mentira e a verdade começaram a caminhar. E de repente se depararam ao lado de um poço, com uma água cristalina, uma água pura. E a mentira, mais uma vez, se vira para a verdade. Verdade, que tal se nós tomarmos um banho nessa água fria? A verdade olhou em volta e falou assim: realmente, está a convidativa. Ambos tiraram suas roupas e entraram no lago e ficaram tomando banho. De repente a mentira levanta, sai do poço e veste a roupa da verdade e vai embora. Quando a verdade percebe, ela não tinha mais a sua roupa. Ela então saiu, olhou para a roupa da mentira e a verdade se recusou a vestir a roupa da mentira. E desde então, meus irmãos, a ideia é que a mentira tem caminhado pelo mundo vestido de verdade. E a verdade, na tentativa de encontrar a sua roupa, ela saiu nua e crua pelo mundo à procura da sua roupa. Hoje as pessoas preferem olhar para uma mentira vestida de verdade do que olhar para a verdade nua e crua. Porque a verdade nua e crua, muitas vezes, ela dói, ela nos confronta, ela nos leva a enxergar o nosso erro, o nosso pecado. E muitas vezes nós não queremos isso. Nós preferimos abraçar uma mentira que está vestida de verdade e falar: não, é legal isso aqui. Olha, irmã Maria, é maravilhoso isso aqui. Vamos por esse caminho. E sabe, meus irmãos, nós precisamos pararmos. E precisamos fazer um autoexame. Né? Parar de falar assim: que tal, que mal tem fazer isto ou aquilo, eu não quero. E todo mundo faz, sabe, irmãos? Eu não quero pontuar suas atitudes, eu não quero pontuar seus atos, mas você precisa fazer isso, um autoexame. Você tem que fazer isso, porque quem conhece os seus dilemas é você, quem conhece suas fraquezas é você, quem sabe onde você falha é você. Eu não sei, Deus sabe, mas quem sabe melhor do que ninguém é você. Então você tem que fazer um autoexame. Você tem que falar como o salmista fala no Salmo 139, versículo 23 e 24. Quando ele diz assim, versículo 23 do Salmo 139. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Ele fala assim, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho que me leva à eternidade. O salmista se declara diante de Deus como alguém que abre o seu coração e fala: Senhor, sonda-me, vê se há um caminho mau em mim, e se há, me ensina a viver, me coloca nesse caminho que me leva à eternidade. E sabe, irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Precisamos nos colocarmos diante de Deus e falar: Senhor, vê se há em mim algum erro vestido de verdade que eu estou praticando, achando que está certo. E pedir para Deus tirar isso das nossas vidas. Eu não sei quais são os seus hábitos, e como eu já disse, eu não quero pontuar a sua vida, mas você precisa fazer isso. Fazer um autoconfronto com o nosso eu, com o nosso ego. Se isto acontecer, como seria pesado
diante da balança de Deus. Meus irmãos, todas essas coisas que o mundo tem ditado como correto, mas aborrece a Deus, deve ficar com o mundo, não na igreja. Não na igreja onde o seu dono é a pura verdade, onde o seu dono é santo. E a orientação que ele nos dá em toda a Bíblia, a começar lá por Levítico 11:44, é que ele diz assim, ó, eu sou santo, e você deve buscar também essa santidade. Essa é a orientação que a Bíblia nos dá. E depois você vê essa orientação permeando por toda a linha bíblica do Novo Testamento, onde Deus nos convoca a vivermos uma vida de santidade diante dEle. É certo que a igreja tem vivido dias difíceis, sendo enganadas por homens inescrupulosos, por homens que têm pensamentos escusos, que não pensam mais na salvação das pessoas. Pregam a salvação das pessoas, mas não pensam na salvação das pessoas, porque têm buscado os seus próprios interesses. Campanha disso, campanha daquilo outro, e sempre tragam oferta para esse altar, porque esse altar vai te abençoar. Essa semana, em conversa com uma amiga, uma irmã da Assembleia de Deus, apesar dessa ideia já permear na nossa mente, mas ela disse algo interessante. Ela disse assim, pastor, tem pessoas que são usadas pelo diabo em suas fraquezas, paixões. Mas tem pessoas que usam o diabo para ser más, para infernizar a vida de outros. E eu fiquei pensando, algumas pessoas que já passaram próximo da minha vida, mas não deixa de ser uma verdade. Tem pessoas que usam o diabo para praticar o mal, para ser ruins, para fazer coisas que te tiram do sério. E quando você sai do sério, você também pratica coisas que não deveria fazer. E realmente algo assim acontece. Sabe, irmãos, o texto lido nos adverte a sermos fortalecidos no Senhor, a olharmos para coisas espirituais, coisas que realmente importam, coisas que realmente nos faz crescer, coisas que nos dê condição de sermos bênção na vida de outras pessoas. E para eu poder ser bênção na vida da Luciana, na vida do Márcio, do André, na vida de qualquer um de vocês aqui, primeiro eu preciso ser abençoado diante de Deus. Primeiro é aquela busca entre eu e Deus, e quando essa busca no vertical, não é assim? No vertical, estiver em perfeita sintonia com Deus, automaticamente nesse horizontal, eu vou poder abençoar a vida de outras pessoas e ser abençoado. É assim que funciona. Eu preciso da minha sintonia com Deus, eu preciso do meu convívio com Deus, e é através dessa fé que eu posso superar os obstáculos que estão diante de mim. É através dessa fé que os obstáculos que vão acontecendo já estão vencidos em nome de Jesus, porque Ele diz que nele somos mais do que vencedores. Temos que entender, meus irmãos, que os nossos valores são eternos, e que tudo que está diante de nossos olhos são passageiros, corruptíveis. Mas o que importa é firmar a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Salvador, e sermos perseverantes, e logo estaremos em casa. E eu encerro com uma outra ilustração de um casal de missionários que deram 50 anos da sua vida na África, em missões. E depois de 50 anos, a missão os chama de volta para a cidade, para suas vidas normais, entendendo que eles já não tinham mais condição de continuar no campo. E aquele casal de missionário, então alegre, o marido, o homem, o pastor, então alegre, disse assim, olha, estão nos chamando para casa, vamos voltar para casa. Então ele aportou ao navio e começou a voltar a sua viagem, depois de preparar. E quando esse navio estava chegando próximo ao porto, ele conseguiu ver lá, ainda que da terceira classe, ele conseguiu ver lá muitas fanfarras, muitas bandeiras e muita alegria. E ele falou para a esposa assim, olha, estão fazendo uma recepção muito grande para nós, reconhecendo o nosso tempo de missionário. E depois que o navio aportou, a primeira classe saiu, as primeiras pessoas que estavam na frente saíram,
E quando chegou a vez daquele casal de pastores sair da terceira classe, quando ele chegou, ele viu que tinha nome do presidente, nome de algumas pessoas de grande renome que estavam naquele navio, e ele descobriu então que a recepção não era para ele. E ele então começou, baixou a cabeça e falou para a esposa: a recepção não era para nós. Não tem ninguém aqui, nem da nossa família, nem da junta de missões, ninguém para nos receber. Vamos para casa. Caminharam para casa, e ao chegar em casa, aquele pastor triste, olhou para sua esposa e falou assim: pergunta para seu Deus se é isso que ele tinha para nós, se era essa a recepção que ele tinha para nós. Eu vou sair um pouco, porque eu estou muito chateado. E saiu, e falou para a mulher: quando eu voltar, me dá uma resposta. E a esposa ficou em casa, orou a Deus, e depois de um certo tempo que ele andou, ele volta e pergunta para a esposa: e aí, falou com o seu Deus? Ele falou que é isso que ele tinha para nós? Ela falou assim: não, querido, eu falei com Deus, e ele mandou te dizer que nós ainda não chegamos em casa. Ainda não chegamos em casa. Irmãos, nós ainda não chegamos em casa. Nós estamos aqui ainda. E vamos ter decepções, vamos ter dificuldades, vamos ter lutas. Mas fique firme, continue firme, porque o que a Bíblia nos diz é que nós vamos superar através da nossa fé. Vamos superar todos os obstáculos, todas as lutas, e vamos poder ver um dia a face do Senhor Jesus, como vemos a nossa própria face. Hoje, como diz lá Paulo, nós o vemos obscurecidos, mas um dia o veremos face a face, como se estivesse vendo a nossa imagem por um espelho. Essa é a promessa de Deus, que nós vamos ver Jesus frente a frente. E eu espero esse dia com toda a força do meu coração. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos dar um dia abençoado na sua presença.